Dicas Culturais, Rede TV com Ângela Dias. E eu estou falando diretamente da Livraria da Vila, com um lançamento super especial. 2 homens, um sonho e um útero. Nossa, mas que história é essa? Vamos fazer o lançamento do autor Flávio Vicente, que ele tem uma história incrível para contar para você. Este livro é com o lançamento oficial hoje, aqui no Shopping Cidade São Paulo. Ele fala de um casal homoafetivo que gostaria de ter o seu filho ou a sua filha, mas eles não queriam adotar no método tradicional. A ideia deles inicialmente seria uma barriga de aluguel. Então, a história é emocionante, porque não foi uma barriga de aluguel brasileira, foi a americana, porque ele queria também trazer uma dupla cidadania para a filha dele. E deu tudo certo, mas com muitos desafios, obstáculos, burocracia. Imagine quanta coisa incrível não tem aqui nesse livro, e deu tudo certo. E hoje nós temos uma menina linda que inspirou esse livro. É isso aí, Ângela Dias, Dicas Culturais, Rede TV, parabeniza o autor Flávio Vicente com a sua obra aqui na Rede TV, Dicas Culturais para você. Parabéns, Flávio, pela sua história, pelo seu lançamento, pelo seu livro. Imagina, eu agradeço imensamente os parabéns e também por vocês estarem presentes aqui conosco. Então, Flávio, vamos falar para todos que estão nos escutando que história é essa que tem nesse livro. Vamos falar primeiro o título do livro. Sim. Bom, o título do livro, como a gente pode ver, 2 homens, um sonho e um útero. Né? Por si só, o título já traz a ideia de qual será essa jornada aí. Nossa, então, ele é bem instigante, a jornada de um casal homoparental em busca da paternidade. Então, como foi essa busca da paternidade? Você poderia contar um pouco para todos? Sim, claro que posso. Eu e meu marido sempre desejamos ter uma família, né? E essa família a gente, no início, tentamos pela adoção, que é o processo mais, entre aspas, naquele momento achávamos que era o mais rápido. E quando descobrimos que a adoção no Brasil é um caminho extremamente resiliente, é demorado, né? Para ser pai através da adoção pode se levar até 10 anos. E aí decidimos seguir pelo caminho de barriga de aluguel. E aí o caminho mais prático e mais rápido foi fazer barriga de aluguel nos Estados Unidos. Então esse livro ele conta da jornada minha e do meu marido antes da geração, da gestação e do nascimento da nossa filha. Então o que nos fez querer ser pai? Qual era o motivador para essa vontade, esse sonho? Então as noites sem dormir, o planejamento, as inseguranças, os medos, as tristezas, os desafios. Então esse livro eu senti na obrigação de compartilhar um pouquinho da nossa história com quem, como eu, há 10 anos atrás, não tinha noção nenhuma do que viria pela frente. Então, Flávio, o tema Barriga de Aluguel, ele foi conhecido por muitas pessoas naquela novela onde a Cláudia Abreu, ela representou a barriga de aluguel, toda a polêmica da época, e depois dessa novela não sai mais assim sobre esse tema. Né? E aí, então o que é que você poderia nos contar sobre essa experiência? Bom, primeiro a gente tem que entender que a novela é uma obra aberta, é uma ficção e toda novela ela é feita, ela é pensada para ter os seus telespectadores. A novela ela tem pontos convergentes da vida real, mas ela está muito distante em alguns aspectos do que é realmente vida real. Então eu digo, a novela é para divertir, a vida real é para emocionar, para te fazer ser melhor do que você era. Então eu acredito que o livro, por ser um livro baseado em fatos reais, tudo que está escrito nele tem vivência, tem experiência do que nós passamos, eu, meu marido e todas as pessoas envolvidas, ele é muito diferente do que seria uma novela, enquanto a partir só podemos dizer que o único ponto em comum é que a gente está falando de barriga de aluguel, né? Mas eu acho que só lendo para o leitor ter uma ideia do que é o mundo real, para quem nunca parou para pensar como que um filho pode ser gerado através da própria barriga de aluguel e que o amor e o carinho, ele não depende de sangue, não depende de laços hereditários, né? O amor e o carinho é uma decisão, é uma necessidade e uma vontade. Nossa, isso é muito lindo. Eu vou falar pela última vez da novela, porque na novela em si, o certo seria não conhecer a mãe de aluguel e simplesmente conhecer apenas o bebê após o nascimento. Como acontece na vida real e como aconteceu com vocês? Bom, na vida real existem várias possibilidades que podem acontecer, mas eu vou dizer como aconteceu conosco, que eu acho que foi fora
do comum, fora da regra. Nós não só, obviamente, conhecemos a Barriga de Aluguel, que é a Janet, que quem lê o livro vai saber, que ela virou amiga nossa, então a gente fala com ela com muita frequência. A gente encontrou com ela na Disney, quando a gente foi levar nossa filha, porque ela tinha 4 anos, e é uma pessoa muito querida, muito próxima. Ela quer vir ao Brasil para conhecer o Brasil, conhecer nossa família toda, a nossa cultura, o nosso processo. Então eu diria que nós fomos sorteados, 1 em 1 milhão, porque a grande maioria, quando entra nesse processo de barriga de aluguel, assim que a genitora ela tem o filho, né, que ela literalmente pare o filho, ela não tem mais contato com a família. Inclusive, algumas famílias optam por não ter esse contato para que o filho nunca nem saiba quem é a pessoa. E nós resolvemos fazer um caminho inverso. É a história da nossa filha, ela foi gerada através do amor e a gente quer que ela conheça todo o caminho dela. O caminho dela até o nascimento e o caminho antes do nascimento. O livro conta. Então, a nossa filha vai ter o passado, o presente que ela vive e o futuro que é só ela que pode construir. Nossa, isso é muito lindo. Então, você participou literalmente dessa gestação, né? Sim. Não necessariamente literalmente, mas você sentiu junto com a genitora, não é isso? Sim, nós sentimos, a gente vivenciou toda a sensibilidade, todas as descobertas, desde o que ela precisava comer no momento da gestação, o que ela podia fazer de atividade física, se ela podia dirigir ou não, tudo isso inclusive existe no contrato, mas a gente foi muito além do contrato, né? A gente se ateve, a gente queria que a nossa filha fosse gerada com afeto, com amor e com carinho, e que o contrato, que todo o serviço que está por trás fosse apenas uma base, porque o amor sempre em primeiro lugar. Muito bom. Me diga assim, em relação ao conteúdo do seu livro, o que você gostaria realmente de passar de mensagem para todos que estão assistindo e para os seus leitores? Por que eles deveriam comprar o seu livro? Boa pergunta. Na verdade, quando nós começamos esse processo, eu e o meu marido, de formar a nossa família, a gente teve muita dificuldade. Nós não tínhamos informação, poucas pessoas sabiam sobre esse processo. Lá fora existia muita informação, mas aqui no Brasil muito pouca informação. E aí, todo esse percurso, os desafios, as decepções, as tristezas, os medos, as conquistas que a gente adquiriu, eu senti na obrigação de compartilhar com pessoas que, assim como eu, um dia sonhou em ter sua família. Pode ser um pai solo, uma mãe solo, pode ser 2 pais, 2 mães, enfim, pode ser uma avó que cria o neto, pode ser um tio que cria o sobrinho, enfim. A gente entende que isso é além da constituição da própria família. Então, esse livro ele é um intuito de passar para as pessoas toda a nossa jornada, mas mostrar assim, é possível, se você quer, se você realmente tem amor e não duvida disso nunca, é possível sim, é só você continuar, tente e não desista jamais. Isso é muito bom mesmo, parabéns mais uma vez por toda a sua trajetória de vida, né, pela sua escolha, pelos desafios que vocês viveram para que tudo que esteja escrito, né, que está escrito nesse livro, tenha sido realmente um fruto de toda uma realidade e todo o amor. Então, amar é muito além do sangue, não é? Sim, o amor é o caminho, né? Algo que parece tão clichê, parece de frase de livro de autoajuda, mas eu diria que eu falo isso com o meu coração e com a minha alma. O amor é o caminho. Quando a gente estava sofrendo, chorando, tristes, inseguro, a gente lembrava, é a nossa filha que está chegando, não é? Então é o amor, vamos sorrir, vamos em frente e vamos que ela vai chegar. E chegou. Então o amor é sempre o caminho. Agora nós teremos uma segunda barriga de aluguel, uma segunda adoção. Quais são os planos para o livro 2? Isso. Para quem vai ler ou já leu o livro, eu finalizo dizendo que a gente tem já um segundo livro, ele já está sendo escrito, que é o nosso segundo filho. Ele veio por adoção, não foi mais por barriga de aluguel. O nosso filho, ele chegou há 1 ano atrás, hoje ele tem 1 ano e meio, e ele chegou para inundar a nossa vida de mais amor, como eu nem imaginava que fosse tão possível, ter tanto amor na vida, né? Ter o coração tão repleto de tantos sentimentos bons, de nos mostrar que a gente pode ser melhor a cada dia. E aí, esse é o segundo livro que está quase no forno. Em breve a gente tem lançamento. Nossa, então parabéns pela sua história, pelo seu livro. Obrigado. E muito sucesso na sua jornada, Obrigado. na sua jornada de pai, Obrigado. de escritor, né? Enfim, então é isso aí. Ângela Dias, Rede TV Dicas Culturais, aqui na Livraria da Vila, trazendo essa novidade para você. E se você quiser adquirir o seu livro, tanto a versão digital ou a versão física, você pode entrar em contato com ele através do Instagram. Qual que é, Flávio? Meu Instagram é Flávio2207. E se você também quiser adquirir o livro pela Amazon, você consegue não só a versão do e-book, ou também a versão impressa, a gente consegue por lá também. É isso aí. Então, aguardamos por você.